Oi, eu sou a Bia da Dona Meli e hoje eu vou falar para você sobre 3 dicas para deixar o seu convite incrível. São dicas que a gente sempre dá para todos os nossos clientes e todos os nossos seguidores. E é muito importante que você preste atenção aos detalhes para que o seu convite, a sua papelaria e identidade visual fiquem incríveis com a sua cara e que o seu convidado receba e seja o convite mais lindo que ele já recebeu na vida. A primeira dica que eu vou dar é menos é mais. Essa frase é muito usada e ela é muito verdadeira na área de design. Se você tiver menos texto, seu convite vai ficar mais elegante. Quanto menos texto você tiver possível, mais elegante vai ficar o seu convite. Não significa que você tenha que cortar todo o texto, mas significa que se você puder dar uma enxugada, deixar o texto mais curto, a frase mais curta, optar por uma frase mais curta, não colocar todos os sobrenomes dos pais ou das pessoas que vão constar no texto do convite, isso já vai deixar o seu convite mais elegante e mais bonito. Se a gente for trabalhar com uma estampa dentro do envelope ou uma estampa no próprio convite, menos é mais também, no sentido de, se a gente usar flores mais espaçadas, que tiver um respiro, que a gente chama de respiro no design, né? Tiver um respiro, você consiga visualizar as coisas e não fique olhando e tenha muita informação ali, também vai dar um ar muito mais elegante, mais bonito para o seu convite. Então é muito importante você considerar isso na hora de você pensar no texto que você quer para o seu convite e na hora de você pensar o estilo, né? Se for ter estampa ou elementos ilustrativos dentro do envelope ou no próprio convite de casamento. Menos é mais é uma dica que a gente dá para todo mundo porque é muito importante considerar isso na hora de fazer o layout do convite. E aí essa dica, ela se aplica, vai depender do tamanho do seu convite. Então, se você tiver um convite um pouco maior, se você tiver um texto maior, também não vai ficar muita informação. Agora, se você tiver um convite menorzinho e tiver muito texto, não vai ficar legal. Então a gente indica sempre que tenha aquele respiro na identidade na arte, que quando você pega o convite você veja que tem um respiro nas margens. Isso é uma dica muito importante de menos é mais, é que não fique o texto colado, a arte colada na margem ou o floral colado no texto. Isso é uma coisa que a gente sempre indica e todos os nossos designs que você vai ver aqui, todos os nossos projetos tem esse respiro, tem uma distância da margem, as fontes são bem diagramadas para que fique com esse ar leve quando você recebe o convite, para que você não veja e fique claustrofóbico. Então, é importante que tenha esse respiro, que tenha uma elegância no convite. Essa é a primeira dica que a gente dá para vocês e é muito importante. A segunda dica que a gente vai dar é tenha um efeito uau no seu convite. O que é o efeito que a gente diz efeito uau? É que quando você recebe o convite ou por fora do envelope, a pessoa já vai receber e já falar, nossa, que coisa linda, vai ter um lacre de cera, ou uma ponteira, ou um relevo seco na aba do envelope. A pessoa já vai receber e aquilo vai deixar ela com esse efeito de, nossa, que coisa linda. Ou quando você abrir o convite, vai ter uma aquarela por dentro, uma estampa floral por dentro do envelope. Dentro da lâmina do convite pode ter um hot stamping nos nomes, que é um efeito diferenciado, que tem um dourado, ou um prateado, ou um cobre, que dá um efeito diferente. Então, ter um efeito, escolher pelo menos um efeito uau para o seu convite é muito importante, é uma dica que a gente dá, porque o seu convidado vai reparar isso e ele vai entender que aquele convite, aquela identidade é diferenciada por conta desse efeito que vai deixar ele de boca aberta. Então, quando você recebe um convite, já tem um lacre de cera super lindo ou personalizado ali na frente ou um relevo seco, o convidado já vai receber e já falar, nossa, que lindo! Ou então, um efeito uau que a gente gosta muito aqui, para quem não quer, não quero um relevo seco fora, o lacre de cera não é muito meu estilo, que fica incrível, que é assim, 100% das pessoas que recebem o convite com estampa dentro do envelope tem esse efeito. Pode ser uma estampa, uma aquarela do local, pode ser uma aquarela de elementos florais ou folhagens. Desde que tenha essa estampa na parte interna do envelope, é certo que o convidado vai falar que o convite está incrível e que ele achou um convite lindo. Então, um efeito uau que a gente indica muito é a estampa por dentro da aba do envelope. Fica incrível. Se isso ainda não for o seu estilo, for o estilo realmente um casamento mais clássico, aí a gente vai te indicar trabalhar com relevo ou hot stamping dentro da lâmina do convite, que fica incrível. Quando o convidado recebe um convite que tem o hot stamping, que é aquele efeito metalizado dourado ou rosé, ou nos nomes ou em algum detalhe tem um relevo seco, aquilo também dá esse efeito no convidado. Então a primeira coisa que ele vai fazer é passar a mão ali no relevo e vai sentir aquele relevo e vai ver que é um convite diferenciado. Então essa também é uma opção para quem
não quer trabalhar ou com coisa fora do envelope ou com estampa dentro do envelope, ter esse efeito de relevo e de textura no convite de casamento. Ele é muito sensorial, então desde o papel que a gente escolhe, né, a gramatura que a gente indica aqui, que seja a gramatura sempre acima de 500 gramas, porque menos que isso fica um convite muito leve, que não vai passar a mensagem que o convite de casamento tem que passar mesmo, que é uma coisa que vocês estão sonhando, planejando, uma coisa elegante, independente do estilo, se vai ser na praia, se vai ser mais clássico, é um momento super importante e elegante. Então, desde a gramatura, que a gente indica a partir de 500 gramas, até a textura do papel e as texturas e relevos que a gente vai usar nos tipos de impressão. Então, tudo isso a gente dá essa assessoria para vocês. Aqui em cada projeto a gente tem uma assessoria que vai diferenciar do estilo do casal, mas tudo isso a gente assessora vocês para entender qual vai ser a melhor sensação que o seu convidado vai ter quando ele receber o convite. E dentro dessa dica ainda é não misturar tudo, ou seja, num convite que a gente tem relevo seco na aba do envelope, a gente não indica colocar lacre de cera também por fora, porque briga. Ou então num convite que tem estampa por dentro, tem serigrafia no texto e tem hot stamping, a gente não indica de repente trabalhar com um relevo na borda. A gente sempre vai entender o estilo do seu casamento para a gente conseguir direcionar você para que fique realmente um design considerando a dica 1, que é menos é mais, e considerando a dica 2, que é tenha pelo menos um efeito no seu convite. Como é uma experiência muito sensorial, isso tudo vai contar para a experiência do seu convidado quando ele recebe o seu convite. E a terceira dica que eu dou, que é muito importante também, é tenha o seu estilo. Você não precisa ficar presa a padrões. Então, o convite ele não precisa necessariamente ter o nome dos pais. Ele não precisa necessariamente ser um convite grande. Ele não tem obrigação de ter a caligrafia no nome do convidado. O importante é que você traga o seu estilo, o estilo do casal, o estilo do casamento para o convite de casamento. Não significa que um convite grande, com caligrafia, super clássico, com letras douradas, é um convite melhor que um convite menor, com estampa floral por dentro e uma impressão digital na lâmina do convite com tag amarrada com cordão encerado. Isso não significa que um é melhor que o outro, significa que são estilos diferentes. Então, ter o seu estilo estampado ali é muito importante. De nada adianta você propor um convite lindo, grande, com letras douradas, super clássico, se o seu casamento vai ser um casamento na praia. Vai funcionar, nesse caso, muito melhor um convite um pouco menor, que a gente pode explorar outros tipos de papéis, outros tipos de materiais. A gente teve um casamento há pouco tempo que a gente fez em Búzios, que foi um material, a gente usou o papel 100% algodão para o convite, que é um papel totalmente artesanal, com as bordas rasgadinhas, é como se fosse um tecido, e no envelope a gente usou um envelope verde água, que remetia à água do mar de Búzios. Então, assim, foi um convite menor e um convite com materiais diferentes, que tinha tudo a ver com a proposta do casamento. Então é muito importante que você siga o seu estilo e não siga regras que são impostas, porque não tem regra, é realmente feito para vocês, especificamente para vocês, não tem modelo pronto, não tem receita de bolo. Então o mais importante é que o convite, a identidade, a papelaria passe quem vocês são. Independente se vai ser um convite maior, um convite menor, é importante que passe a essência de vocês. E isso vai estar combinando, vai estar ornando com a decoração, com o projeto da paleta de cores, com o projeto de tudo que vocês estão planejando para o casamento. E é o convite que transmite. Então, ter o estilo de vocês é muito importante, porque isso vai desde o convite, que é o primeiro contato, até todos os itens de decoração e toda a experiência que seu convidado vai ter no dia. Essas são as 3 dicas que a gente dá para o seu convite ficar perfeito, para o seu convite ficar ideal. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. Você vai ver que na descrição do vídeo tem os nossos links de contato, então você pode fazer contato comigo para a gente entender o seu estilo, entender o seu casamento, fazer uma proposta especial para vocês, para a gente poder fazer parte desse momento tão especial da vida de vocês, tá bom? Um beijo!